Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Celso Boina, mais conhecido como Professor Celso Boina, tá? E eu venho aqui dar continuidade, ao vídeo passado. Antes disso, eu gostaria de pedir para que vocês é, acessem o canal, acionem o sininho, tá? Para que vocês possam receber notificações. É, Deem um like no vídeo, ok? Para dar engajamento. E divulguem, tá? Que esses vídeos que eu lanço, né? Esse vídeo aqui, para que esses vídeos, né, possam ajudar outras pessoas e assim vocês também estarão a me ajudar, ok? Então, sem mais delongas, na aula passada, no vídeo passado, eu falei um pouquinho da farmacocinética, do ibuprofeno, tá? Tudo isso para falar da hipomerização é, do distômero, tá? Você não sabe o que é esse termo, volte aí no passado, que você vai saber o que é, no distômero do ibuprofeno para a sua forma biológica e farmacologicamente ativa, que é o eutômero, né? Que é a forma S+. Hoje em dia, né, não ocorre tanto, porque o ibuprofeno ele não é mais distribuído na sua forma ranciamato, né, não é mais distribuído como uma mistura rancêmica, não sabe o que é, volte aí, tá? Então, mas eu acho interessante falar, né, do ibuprofeno, que ele era distribuído assim, e dentro do nosso organismo ele sofria de pulverização. E é bom que aí você vê, né, todo o escopo, né, do que a gente estudou até agora. Ok? Foi nomenclatura RN e isomeria ótica. Então, eu vou dar continuidade. Falei sobre a forma genética do processo. Agora eu vou falar um pouquinho da farmacodinâmica. Ok? Quando ele chega lá, né, passa pelo metabolismo da passagem, depois a gente ter administrado, né, via oral, ter passado por parte do nosso sistema digestório, chegado lá no estômago, já que é um quarto, que é do subsídio lá no estômago bem, sair do sistema porta e sofrer o metabolismo da passagem, ele vai cair na corrente sanguínea novamente e vai ser distribuído, né, para o nosso organismo. Quando ele é distribuído, ele atinge os tecidos. E é, um, é, uma dessas rotas vai ser o nosso alvo. De repente, uma vez por vez, de repente, ou então você vai sentir nosso nervoso, pode ser uma cólica menstrual, você quando ele vai atingir o endométrio, né? Vai ter o endométrio. Quando ele atinge o local da inflamação, da dor, certo? Como vai ser, né, o mecanismo de ação dele? Como vai ser a farmacodinâmica? Ok? Como vai ser a interação dele com o receptor, né, com é, o tecido alvo? Ok? Então, as nossas células, elas têm, né, para início de conversa, o que o ibuprofeno faz? Ele está aqui, você aqui não, você aqui. O que o ibuprofeno faz? O ibuprofeno, ele é um inibidor da ciclooxigenase 2, especialmente a ciclooxigenase 2, tá? O que a ciclooxigenase? Ela é uma enzima de membrana, está ali presente nas nossas células. Eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Mas ela desencadeia o processo inflamatório, tá? Como, mais ou menos, de maneira resumida?
ela vai quebrar fosfolipídios de membrana, porque lembra, na aula passada eu falei que nossas células é formado por quê? Nossas células são formadas por quê? Basicamente, por uma camada bilipídica. E essa camada bilipídica é formada por fosfolipídios, tá? Lembrando. Então, essa ciclo oxigenária, tá? Ela vai quebrar alguns desses fosfolipídios de membrana, tá? Como, por exemplo, o ácido araquidônico, ok? E, com isso, depois de uma cascata de reações químicas, vão formar as prostaglandinas, deixa eu escrever aqui, ó, as prostaglandinas, contando como se fosse um RPG, né? Uma história, entendeu? Prostaglandinas, basicamente, tá? E os tromboxanos, pros, escrevi errado aqui, para, pros, né? Pros, prostaglandinas e tromboxanos. Trombo... Eu não vou entrar muito em detalhe não, tá, galera? Eu vou falar aqui depois desse vídeo render, eu faço uma aula só de processo inflamatório, tá? Trombo, tromboxano, tá? São moléculas que vão desencadear o processo inflamatório. Processo inflamatório este que vão dar ali o efeito de dor, rubor, né, que é a vermelhidão, inchaço, aumento de temperatura, que é daí que pode vir a febre, né, ou pode ser local, né, no local da inflamação, ok? Encadeando todo o processo inflamatório. Então, eu contei brevemente, resumidamente, um processo inflamatório. E a COX, a ciclo oxigenada, ela é importantíssima para tal processo, tá? O que aqui neste exemplo, tá? Aqui neste exemplo, não é, tá, o ibuprofeno, mas é uma molécula parecida, tá? Que desencadeia é, o mesmo efeito, tá? Anti-inflamatório, o mesmo efeito farmacológico, o mesmo efeito biológico. Pode deixar que eu vou deixar a referência, tá? Eu vou deixar a referência nos comentários, para quem tiver a curiosidade de acessar, tá? É, Sinta-se à vontade, tá? Tudo aqui a gente tira com referência, certo? Nada é jogado. Então, aqui eu procurei ilustrar, claro que isso tudo aqui é feito de maneira computacional, sim, através da modelagem molecular, tá? Tem, o que acontece? Em laboratório, tem setores lá de cristalografia, de raio-x, essas coisas. E o que eles fazem? Eles, através, né, do processo de cristalografia, eles deixam lá proteínas, certo? Cristalizadas, tá? O raio-x, e pegam essas estruturas e também guardam informações, ok? Num banco de dados no computador, que pode, claro, ser acessado, tá, por cientistas que trabalham, né, nessa área de modelagem molecular,
eles vão lá, né? Esse banco de dados, por exemplo, PDB, tá? Bem, não é isso. PDB, tem outros, tá? Há outros por aí. E eles vão lá e tiram, né? Pegam informações da proteína que eles estão querendo estruturar no computador, tá? Então, é, através dessas informações, eles conseguem montar a proteína, tá? Quando não tem essa proteína no banco de dados, pode ter uma proteína parecida ou uma isoforma. Por exemplo, o que são isoformas? Lembre-se que no início da aula eu falei ciclo oxigenase 1, ciclo oxigenase 2, ciclo oxigenase 3, são exemplos de isoformas da ciclo oxigenase, tá? Elas vão compartilhar funções parecidas, algumas iguais, outras um pouco distintas, mas elas pertencem ao mesmo grupo, à mesma família, entendeu? De proteína. Daqui no caso, de enzima, certo? Então, isoformas são isso. Então, elas apresentam zonas homólogas, de homologia, né? Zonas iguais, ok? É, Então, quando não se tem esses dados, a gente pega uma proteína parecida, como molde, né? E constroem a proteína que eles querem em questão, beleza? Através do molde de uma parecida. Isso é chamado de modelagem molecular por homologia. Mas quando se tem a proteína já lá no banco de dados, não precisa fazer isso. Vão pegar aquela proteína, que normalmente vem em cadeia aberta, ok? Os dados, né? Os dados que eu falo pelo computador são as cadeias abertas, as estruturas primárias dessas proteínas, certo? E eles, enfim, através das técnicas lá não, tá? Então, eu expliquei de maneira muito esdrúxula modelagem molecular. E essa gravura aqui ao lado, né? Então, nota que aqui tem, né? Note que é uma enzima, é uma macromolécula, é gigante, é toda enovelada. Aqui nós estamos com a estrutura terciária, né? É, tem parte quaternária aqui que tem várias subunidades, né? Juntas, enfim, terciárias ou quaternárias aqui, tá? Onde eu estou com lápis, tá vendo? E na parte proteica dela, porque como vocês veem aqui, tem a parte não proteica dela, tá? Prostática, né? Prostética. Prostética. Fala, prostática. Eu vou botar aí no balão, tá? Mas a parte não proteica dela, né? Aqui, ó, tem o grupamento M. Normalmente esse grupo M ele vem acompanhado de algum metal, tá? Ferro, magnésio, é, ferro, magnésio, mais um. Enfim, a parte M. Na hemoglobina, por exemplo, né? O ferro, ok? Na clorofila, o magnésio, tá? Por aí vai. Então, ah, nós temos aqui uma parte muito importante da enzima, que essa sofre pouca alteração, normalmente, com o tempo, né? No processo evolutivo, normalmente, o sítio ativo sofre pouca modificação, né? Durante o tempo, que é chamado de sítio ativo, que é onde o substrato, o ligante, né? A questão vai se ligar na proteína para exercer, assim, né, a reação química, a reação bioquímica, ok? Que no caso, exercer a sua ação farmacológica, né? Seu fármaco, a sua ação é, biológica, né? Biológica farmacológica. Que aqui no caso é inibir, né? A COX-2, ou seja, inibir o processo inflamatório, e a dor, o rubor, né? Então, inibe a febre, inibe a dor, né? Poxa, nós podemos notar aqui que o sítio ativo ele é composto, nota,
Isso aqui, essas letrinhas que aparecem, né, são os aminoácidos, tá? Que estão presentes aqui no sítio ativo. E a numeração é a ordem em que esse aminoácido está ali disposto na molécula, tá? Lembre-se que, majoritariamente, a proteína ela é formada por uma fileira de aminoácidos, certo? Uma fileira. E na posição 513, nós temos a arginina. A arginina, tá? A arginina. Na posição 90, nós temos a histidina, tá? A histidina é representada por essa letra, o H, tá? O S é a serina, tá na posição 350, é a serina, né? Nós temos aqui o S, a serina, que está presente aqui na posição 353, tá? A histidina na 90, a, é, a arginina na posição 513. Nós temos a arginina, outra arginina aqui também, né? Na posição 120, ok? E é isso. Ô Celso, como é que aqui nessa representação a arginina ela está bem próxima da histidina e ela está sendo que a arginina está na posição 513 e a arginina e a histidina na 90 e a serina, olha que estão todos próximos, né? E a serina na 353 e tem outra arginina na posição 120 aqui. Como é que elas estão próximas? Como é que eles estão próximos um do outro? Se 503 é muito maior que 90. Ora, eu não falei para você no início que essa proteína tá toda enovelada, tá toda embolada? Então, então é perfeitamente plausível numa estrutura toda enovelada em que um aminoácido que esteja na posição 513 possa estar próximo de um outro aminoácido que está lá na 90. Está enovelado, né? Então, é bem possível. Então, recapitulando. No sítio ativo, nós temos a arginina aqui na posição 513, nós temos a histidina na posição 90, nós temos a serina na posição 353, e nós temos de novo, de novo não, nós temos uma outra arginina na posição 120, tá? Então, é isso. O mecanismo de ação é esse, né? Aqui não é ibuprofeno, mas a gente pode pensar que seja, né? Então, o ibuprofeno, ele chega aqui, se encaixa nesse sítio ativo e inibe a ação da COX, né? Da COX-2, da ciclooxigenase. Inibindo a ação da ciclooxigenase, não há dor, ação analgésica, certo? Não há inflamação, ação anti-inflamatória, certo? Não, vamos lá, vamos recapitular, vamos retornar. Não há ação inflamatória, certo? Se não há ação inflamatória, não há febre. Se não há febre, não há dor, né? Assim, não há ação inflamatória, não há dor, não há febre, beleza? Melhor dizendo. Então, é isso. Então, eu falei sobre a farmacocinética no outro vídeo, aqui eu falei sobre a farmacodinâmica, então vamos dar seguimento aqui mais um pouquinho para terminar essa parte, ok? Então, vamos lá. Então, o ibuprofeno, eu acho que já falei que dava para ser falado. Então, vamos para... falei também, né, no outro vídeo, né? Se tem carbono quiral, tem atividade ótica. Se tem atividade ótica, tem atividade ótica, desvio da luz polarizada, tá? Ok. Então, vamos falar
da norepinefrina, tá? A norepinefrina, ela é uma molécula que ela pode ser sintética? Pode ser produzida no laboratório? Claro, com certeza. Mas ela também é produzida, tá? Qual é o fim da sintética? Ela ela aumenta a pressão arterial, então ela é um vasoconstritor, tá? Então, é, ela é usada para ressuscitação, né? Juntamente ali com a adrenalina, tá? Para o processo de ressuscitação, você precisa, né? Tá, aquela ressuscitada na pessoa, você pode injetar adrenalina, né? Com noradrenalina, ok? É, E qual é a ação dela? Bom, ela é produzida pelas glândulas suprarrenais, tá? E ela é estimulada a ser produzida pelo sistema parasimpático, quando ela é produzida pelo nosso organismo, beleza? A adrenalina, né, ela é produzida no córtex, do rim, né? No córtex das células renais. E a noradrenalina ela é produzida nas glândulas, que é o fármaco que está aqui em questão, né? Ela é produzida pelas glândulas suprarrenais, ok? E qual é o efeito biológico, farmacológico? Ela aumenta a pressão arterial, tá? E também, no, no, numa situação de luta e fuga, numa situação de estresse, enfim, o que ela faz? O sistema parasimpático, ele, quando a gente está nesse estilo nesse tipo de situação, estresse, ou numa situação de luta e fuga, está correndo de alguma coisa, você precisa lutar pela sua vida, enfim, né? A presa, ela precisa fugir do predador, o predador precisa correr atrás da presa, enfim. É, O sistema simpático, ele estimula, né, enfim, né, as células do córtex renal a produzir adrenalina. A adrenalina, ela dá o start, vamos dizer assim, né, para os batimentos cardíacos serem acelerados. Ela começa a aceleração, né? Ela também vai mexer ali na pressão arterial, ok? É ela quem dá o start. A adrenalina, a epinefrina, ok? Bom, dá o start. Então o coração começa a frequência cardíaca, a pressão aumenta, há uma vasoconstrição, né? A pressão aumenta, o coração começa a bater mais rápido, né? Para ter mais demanda, ok? Aumenta, né? A frequência cardíaca aumenta, tutum, 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 tutum. Mais sangue é bombeado, né? E a gente vai precisar de mais energia, ok? Então, precisa de um fluxo sanguíneo alto. Só que quando a gente já está na situação, não é a adrenalina que atua diretamente, ela só dá o start. Quem mantém essa situação de fuga, né? Durante o tempo, é a norepinefrina, tá? Então, ela vai manter seus batimentos cardíacos acelerados, né? Quanto preciso for. Claro que se você não tiver condicionamento físico, você vai cansar, tá? Mas para manter, não começar, não startar, né? Não começar, é a epinefrina que mantém. Aí, é informação adicional. Quando a situação for mais calma, você parou de correr, você passou pelo estresse, está um pouco mais calmo, ainda está ofegante, ou está se acalmando, está calmo, vem o sistema parasimpático, tá? E libera a acetilcolina, tá? Que aí vai ser responsável, né, parar os batimentos. E outra, os receptores da norepinefrina, né,
são os mesmos, parecidos, vão mudar uma coisinha ou outra, mas são os receptores adrenérgicos, tá? O da norepinefrina vai predominar os receptores adrenérgicos do tipo beta, tá? E a epinefrina, a adrenalina, vai prevalecer, né, os receptores no estilo alfa, beleza? E os receptores do sistema parasimpático lá da, da acetilcolina são os receptores muscarínicos e nicotínicos, tá? Que é outra história. Mas o sistema parasimpático, né, vai estimular a liberação, né, da acetilcolina. E é ela que vai ser responsável, né, pela reversão desse processo, né, vai diminuir a pressão arterial, com isso vai diminuir o batimento cardíaco, ok? A causa da vasodilatação, bem, ok? Beleza? Isso, né, a pressão arterial vai diminuir, né? E com isso, os batimentos cardíacos vão voltar ao normal, diminuir, normal, você vai ficar na situação de homeostase, situação, não é nem situação de homeostase, uma situação mais calma, beleza? Tranquilo. Bom, dito isso, aqui essa molécula, né, fórmula bastão dela, em fórmula 2D, então ainda, tá? Note que ela benzeno, tem um anel aromático benzeno, tá? Aí eu numerei aqui carbono 1, carbono 2, né? Carbono 1, carbono 2. Então, ó, 1,2 diol. Temos 2 hidroxílate. Preso, tem esse benzeno, beleza? Isso aqui é o benzeno. Tô indo de trás para frente, tá, galera? Entende-se melhor assim. Benzeno, tá? 1,2 diol, tá? Então, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Por isso que tem esse 4 aqui na frente. Tá vendo? E preso a esse benzeno, nós temos um outro radical aqui, né? Que radical é esse? Então, ó, temos aqui, ó. E, né? Benzeno na posição 4. Temos um carbono aqui, 2 carbonos, e aqui o nitrogênio, né? Então, um carbono, 2 carbonos. Isso aqui nessa cadeia, como se fosse uma cadeia principal, né? Temos um carbono aqui. Esse carbono é do benzeno, não conta, tá? Agora aqui já conta para esse radical que está preso, né, no benzeno. Então aqui, ó, temos carbono 1, carbono 2, 2 carbonos. Quando a gente tem hidrocarboneto com 2 carbonos, etil, tá? Assim, para falar a verdade, é um etano. Só que aqui, como é um radical, como está preso, né, como ele é uma ramificação de uma estrutura principal que está aqui, ou seja, como ele é um substituinte, né, como ele é um radical, a gente usa a terminação il, tá? Então, et vem de 2 carbonos, il, né, é um substituinte, é um radical. Então, é etil. E o que está preso nesse etil? O que está preso nesse etil? Então, aqui nós temos o carbono 1 e o carbono 2. Aí aqui, ele seguiu, né, a ordem alfabética. Ele foi primeiro na ramificação, né? Aqui preso nesse etil, amino. Começa com a letra A, né? Então, amino, ok? Amino, só que tá no carbono 2, né? Isso numerado aqui, 1, 2. Carbono 2, 2 amino, tá? 1, o que tá preso? Aqui, tá? Eu botei hidrogênio, mas se fosse, por exemplo, deixa eu melhorar essa estrutura aqui. Quando está na estrutura bastão, a gente não coloca o hidrogênio. Vou apagar aqui.
Eu não coloco hidrogênio. Coloca. A gente coloca só outros substituintes que não seja o hidrogênio. Mas o hidrogênio está ali, está implícito, tá? Está implícito ali, tá? Tá ali. Só não é colocado. Só não é exposto, tá? Então, nós temos aqui uma hidroxila presa no carbono 1. Então, a hidroxi é 1 hidroxietil. 2 amino, ok? Ou carbono 2, tá? Beleza? Então, 2 amino, 1 hidroxietil. Beleza? Não entendeu? Volta, vídeo, até a parte que eu comecei a falar, né, sobre nomenclatura dessa estrutura bastão. Ainda não acrescentei o RS, né? Configuração RS, né? Então tá. Só voltar que vocês vão entender. Não é difícil, não. E se for, se você achar difícil, volta. Se não entender, deixa comentário aí, tá? E assim que eu puder responder, eu respondo. Aí, o que eu fiz? Agora eu coloquei, né, a configuração RS, tá? RS. Eu escolhi a R, beleza? Então, onde ocorre a mudança de configuração, né? Onde ocorre a estrutura 3D, né? O arranjo de cada substituinte, né? Onde a gente vê claramente? No carbono 1 do etil, né? Carbono 1 do etil. Então o resto já está explicado. Só você voltar aqui. Então eu só vou acrescentar aqui, né? Você fazendo, vamos fazer, ó. Vamos fazer carbono quiral, né? O de menor prioridade já está pro lado de trás. Tá com dúvida? Clica aí, eu vou deixar o link na descrição. Clica nas aulas passadas, você vai ver a explicação, ok? Na íntegra. Aqui eu já vou botar de maneira mais corrida, tá? Então vai. Então, oxigênio, dentre esses tem o maior número atômico, beleza? Tá preso. Aqui temos um carbono que está ligado a um nitrogênio e a 2 hidrogênio, certo? Só que aqui está ligado a 2 hidrogênio. Não, a 1 hidrogênio. Hidrogênio, ó, carbono, carbono. Esse carbono está ligado 3 vezes, não. A carbono, esse aqui está ligado uma vez nitrogênio, 2 vezes a hidrogênio. Só que está ligado aqui, ó, nitrogênio. Nitrogênio, ele tem um número atômico maior que o carbono, tá vendo? Então, esse carbono está ligado ao hidrogênio por desempate, né? Aí está ligado ao carbono, tem segunda prioridade. Esse aqui sobrou esse aqui, terceira prioridade. Então vamos ver, já que esse hidrogênio, que é o de quarta prioridade, já está voltado para trás, a contagem é direta. Então vamos lá. 1, 2, 3. Está girando. Aí aqui, ó, se você for ver, tá? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tá? Eu só botei aqui, ó, aromático, né? Tem um anel aromático aqui. E aqui eu tenho, né? Ó, igual a gente tem o carbono, que se liga a 2 hidrogênios, e se liga ao radical amino, ok? É a mesma coisa, tá? Mesma maneira. Então vamos lá. Vou transpassar para cá. 1, 2, 3. Beleza? Tá girando para onde? Vamos ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá girando, ó, sentido horário, para a direita, recto, ok? Recto, tá? Aí você pega essa estrutura e faz a polarimetria dela, que no próximo vídeo, ou daqui a 2 vídeos eu vou explicar o que é a polarimetria, como é feito, tá?
Aí você vai lá no laboratório, pega esse isômero R e você vai ver que por polarimetria ele desvia, né? Ele desvia a luz polarizada para a esquerda. Então ele é menos. Ou L. Pode colocar assim também. Aí agora você só acrescenta isso aqui. Na posição etil, um R, desvia. Ele é o levógeno. Você vai botar aqui. Tem que fazer um menos ou um L, né? Ou L. O resto você já sabe. O resto você já sabe. E por que que eu escolhi o R e não escolhi o S+? Porque no caso da norepinefrina, o eutômero, o que promove o aumento da pressão arterial, o que mantém os batimentos cardíacos altos, certo, galera? É o isômero R-, tá? É o eutômero. O seu distômero, que é o S+, aqui nesse caso, por isso que eu estou falando, cada caso é um caso. No caso do ibuprofeno, ele não apresentava atividade farmacológica e atividade biológica nenhuma. Já aqui, o distômero, ele apresenta a mesma, ele tem o mesmo efeito biológico e o mesmo efeito farmacológico que o eutômero, que é o R-. O S- tem, só que ele é menos potente, tá? O eutômero, o R-, ele tem uma potência 50 vezes maior do que o distômero, tá, galera? Ok? Então, cada caso é um caso, tá vendo? Cada substância é uma substância. Tem substância, tem fármacos que o R é mais. Então, você vê que uma coisa é separada da outra. Você põe isomeria óptica, mas uma trata de um assunto e a outra trata de um outro totalmente diferente. Que as duas juntas você encaixa num fármaco quiral. Sacou? Tá. Então aqui, ó. Aqui, né, você vai ver como é que você vê que é menos. Da polarimetria. Polarimetria você vê, você observa, né, é, uma dada concentração, né, uma dada distância percorrida, tá vendo que tem decímetro aqui, tá? Ele vai girar para a esquerda em tantos graus, tá? Que é negativo, que é para esquerda. Então é um levógeno. Ok, galera? Então eu vou dar uma pausa aqui, vou terminar esse vídeo aqui e vou continuar no outro, tá? No próximo eu vou falar de outra substância, de outro fármaco e apresentar até começa o assunto de polarimetria. E é isso, tá? Valeu, até a próxima. Valeu, fui.